Em que época você nasceu? Esse é o título do capítulo 4 do livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho. Esse capítulo traz as informações principalmente sobre a diferença de gerações que experimentamos em relação ao modelo mental que os nossos pais tinham e até mesmo ao modelo mental que a época em que nós vivemos nos permitiu desenvolver. Interessante que o capítulo nos faz pensar sobre como, numa geração anterior ou numa geração passada, o ofício, como era assim tratado, havia a relação entre pai e filho, ou seja, a profissão do pai passava para o filho. E naquela ocasião também era muito reforçada a questão dos estudos, no sentido de que para você ser bem-sucedido, precisaria estudar. E essa é uma questão até mesmo independente de julgamento ou independente de situação, tem uma variação grande exatamente pelas oportunidades e pelo momento de cada profissional. Nós nos deparamos na nossa vida com profissionais que muitas vezes não têm escolaridade alta, mas obtiveram sucesso e isso realmente varia de acordo aí com os objetivos e propósitos profissionais e, quem sabe, até mesmo pelas oportunidades. Mas esse capítulo mexeu muito comigo no sentido de modelo mental, pensando em termos de carreira profissional, que nas gerações passadas existia um apego muito grande em relação à estabilidade, no sentido de se iniciar numa empresa e permanecer pela vida toda. O próprio autor, Adeildo Nascimento, nos traz nesse capítulo de quando ele foi aprovado no estágio numa multinacional, a alegria em relação à família de considerar de que ele estaria com a vida garantida. Mas a grande surpresa, como o autor trouxe para nós, é que ninguém esperava por mudanças tão rápidas, aonde tantas situações foram mudadas, aonde profissões também foram substituídas, mas novas surgiram. O capítulo também traz para nós a lembrança da quantidade de anos em que vivemos com a produção rural. E quando eu li a produção rural, eu fiquei pensando na relação. Qual era a capacidade mais exigida para a produção rural? Era o esforço físico, era a força viril, né? No sentido de realmente colocar as mãos para poder desempenhar as suas atividades. Depois, passamos pela produção industrial, onde surgiram várias oportunidades, principalmente em termos de empresas, onde surgiram novos cargos, e há poucas dezenas de anos, como o autor traz para nós, a produção intelectual, que é algo que nós temos experienciado principalmente nesse ano de 2020. O autor também nos faz pensar sobre a vida pessoal, e quando ele pergunta com o título "Em que ano você nasceu?", é exatamente pelos modelos mentais em que nós trazemos e até isso tem direcionado o nosso comportamento. Ele faz uma relação sobre as gerações X, Y e Z, coloca para nós principalmente a prioridade que se dá em relação a essas gerações sobre vida pessoal, vida profissional, e é possível ver ali a diferença. Os famosos workaholics, pessoas que são viciadas no trabalhar, e eu acredito que realmente esse conceito venha do modelo mental que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida. E o peso da vida pessoal e profissional, que é diferente pelas gerações. E é interessante que no gráfico, quando ele nos apresenta a diferença do peso, aonde se colocava a vida pessoal e a vida profissional. E ele também nos alerta sobre algumas armadilhas que podem acontecer quando nós nos voltamos somente para as questões profissionais. Então, mais uma vez, é um capítulo que realmente nos faz mergulhar dentro de nós mesmos, pensando sobre a nossa vida, nosso propósito. E a grande chave desse capítulo para mim diz respeito a qual a relação da inteligência espiritual com a época em que nós vivemos. E principalmente qual é a grande relação da inteligência espiritual. E ele traz para nós que é a sabedoria e o tempo.
E essas duas palavras são palavras que eu penso e carrego comigo durante muito tempo, porque eu entendo que a sabedoria, ela é desenvolvida exatamente pelas nossas experiências e principalmente por podermos observar as experiências de outras pessoas e com isso desenvolver a nossa própria experiência. Então, a sabedoria no aprender com os outros e o tempo, que realmente é algo que muitas vezes nos faz mudar, inclusive de pensamentos ou até mesmo o nosso modelo mental. Mais uma vez, um capítulo que mexeu muito comigo, do livro que estamos lendo, e realmente são frases e são conceitos que não só no momento da leitura, mas que com o decorrer do dia eu vou tendo a lembrança e fazendo a relação e também consolidando todas essas informações e esse compartilhar do autor para que eu possa me desenvolver ainda mais e possa conhecer mais sobre a inteligência espiritual. Até a próxima semana com o capítulo 5. Até lá!